Então, a gente tem que essas médias preconizadas são para as guias laterais, que a gente conhece como movimento de Bennett, de 15 graus, que vai estar relacionado com o movimento de lateralidade, e para a guia antero-posterior, 30 graus, que é conhecida também como a guia condigliana, tá? Alguns articuladores, inclusive, elas já vêm com essa marcação. Então, vamos lá. Já vimos um pouco sobre o articulador semiajustável, né? Uma revisão, na verdade. E no caso da prótese fixa, qual a posição que a gente vai trabalhar? Máxima intercuspidação ou relação cêntrica? Então, isso vai depender de alguns fatores, tá? Primeiramente, o tamanho do trabalho protético. Quando eu trabalho com uma coroa unitária, uma ponte pequena, que o paciente não tem outras ausências dentárias, ele tem uma oclusão estável, né? Então, a gente pode trabalhar em máxima intercuspidação habitual. Isso não vai causar grandes interferências no resultado final. Por outro lado, se eu trabalho com reabilitações protéticas maiores ou com pacientes que teve perdas dentárias, né, extensas, há bastante tempo, então a gente sabe que vão ocorrer giroversões, inclinações. Então, essa arcada dentária já sofreu diversas alterações. E aí o ideal é que a gente faça essa montagem em relação cêntrica, para que a gente conheça a real posição da mandíbula do paciente e aí possa realizar um trabalho reabilitador. Lembrando que a máxima intercuspidação vai ser o imbricamento simplesmente dentário, enquanto que a relação cêntrica é uma posição que vai estar relacionada à localização do côndilo. Então, ela é independente da posição dentária ou dos toques dentários. É a posição em que o côndilo vai estar localizado mais antero-superiormente, ok? Por exemplo, nos casos em que o paciente apresenta alguma DTM, bruxismo, uma perda de dimensão vertical de oclusão, então nesses casos eu também devo dar preferência a montar o trabalho em relação cêntrica, ok? Para que a gente consiga encontrar a melhor posição de trabalho. Para a realização da montagem desses modelos no articulador, vai ser necessário, primeiramente, que a gente faça um registro oclusal. Então, esse registro oclusal vai ser realizado ou em máxima intercuspidação habitual ou em relação cêntrica, de acordo com a posição que eu selecionei para a montagem do meu trabalho. Podem ser utilizados alguns materiais, tá? Diferentes. Então, o material mais simples que a gente tem é a cera. Então, aqui a gente emprega a cera 7, que é uma cera que ela se apresenta na forma de lâmina. Então, a cera é rígida, a gente dobra essa cera, tá? Adapta a boca do paciente para que ela esteja cobrindo todos os dentes, faça o recorte necessário e vou aquecer essa cera com uma lamparina. Então, ela vai se tornar maleável. Levo a boca do paciente e ele vai ocluir. Nesse caso, a gente observa que não há presença, por exemplo, de um desprogramador, de um jig. Então, aqui, simplesmente a gente pede que o paciente oclua normalmente. Então, máxima intercuspidação habitual. Então, nós vamos observar as edentações dentárias, tá? Pode ser utilizado também a silicona. Coloca tanto a silicona leve, como está aqui, como pode ser também a silicona densa. Manipula a silicona, faz um rolinho, coloca em posição interoclusal e o paciente vai ocluir. Tanto a cera quanto a silicona, pode ser silicona de condensação ou de adição, não tem problema. A gente vai preconizar para os casos dos modelos de estudo. Nós vamos ver mais no final da aula que no caso dos modelos de trabalho, a montagem no articulador vai ser diferenciada devido ao registro oclusal
que é especificamente realizado em resina acrílica. Então, esse registro ele não vai ser do arco completo, mas apenas nas áreas dos preparos dentários. Então, se é um modelo de trabalho, é um modelo em que o preparo dentário já foi realizado. Nós temos alguns cuidados em relação a esse registro oclusal. Primeiro, essas edentações elas não devem ser muito profundas, ou seja, elas devem demarcar apenas a região oclusal ou incisal dos elementos dentários. Eu não vou recobrir todo o dente com o meu material de registro, tá? No caso específico do registro em relação cêntrica, primeiro a gente vai ter que utilizar um desprogramador, né? O mais utilizado é o jig, e a gente deve observar que não deve ocorrer perfurações nesse material de registro oclusal. Por quê? Se o meu registro está em relação cêntrica, eu manipulei o paciente para essa posição e eu vou encontrar ali um contato prematuro. Então, a gente sabe que na relação cêntrica a gente não vai ter os contatos dentários. Então, não devo ter perfurações. Se houver uma perfuração, significa que o paciente movimentou a mandíbula durante o registro. Então, houve uma falha. E aí, é necessário repetir. Como eu falei anteriormente, não deve ser muito espesso, tá? Até para que a gente não tenha excesso de material e isso acabe atrapalhando o paciente durante a oclusão. E é interessante também que a gente realize um teste desse registro no modelo. Então, eu tenho os modelos do paciente em mãos, realizo o registro em boca e transfiro esse registro no modelo, para que eu observe se esse registro foi realizado de forma fiel e se ele não está com estabilidade. Se eu percebo que esse modelo, quando posicionado o registro oclusal, ele fica instável ou ele contém báscula, movimenta-se, quer dizer que também esse registro não está fiel, ok? Um outro cuidado que a gente tem que ter em relação ao registro oclusal, quando essa montagem é em relação cêntrica, vejam que a cera ela é interrompida na região do jig, tá? Então eu preciso recortar a cera porque o registro vai ser tomado com o jig em posição, porque é ele que vai auxiliar o paciente a posicionar-se em relação cêntrica. Nos casos em que nós temos ausências dentárias, não vai ser possível realizar um registro assim de forma tão simples. E aí é interessante a gente lançar mão de bases de resina acrílica. Então vai ser uma basezinha de resina para dar suporte a um plano de cera, tá? Então, por exemplo, um caso desse que a gente tem uma ausência dentária extensa, faz-se uma base em resina acrílica e com cera e aí é realizado o registro. Então, esse registro esquenta a cera da mesma forma e o paciente vai ocluir. Então, dessa forma, a gente tem certeza de que a cera não sofreu deformação, porque ela está posicionada sobre uma base de resina acrílica. Em relação ao modelo de estudo, por que há essa necessidade da montagem no articulador? Primeiro, para que a gente possa, como o nome já diz, é um modelo de estudo. Para que eu faça um estudo mais fiel, eu preciso montar esses modelos, porque assim eu vou ter os modelos em oclusão e posso fazer uma análise dessa oclusão, verificar todas as interferências e fazer um planejamento mais correto para o paciente. Além desse planejamento, eu vou poder também solicitar ao laboratório a realização do enceramento diagnóstico. Então, com esse enceramento, a gente vai ter uma previsibilidade de como vai ser a localização, o formato, a oculação, o tamanho desses dentes.
E isso vai me auxiliar também na confecção dos provisórios. Então, começando a montagem desses modelos no articulador propriamente dito. Então, existe uma sequência específica para essa montagem e ela deve iniciar sempre pelo modelo superior. Então, lembrem-se sempre que para a montagem do modelo superior, o artefato necessário vai ser o arco facial. Então, o arco facial, ele vai me dar a posição espacial da maxila do paciente em relação ao crânio. E temos que o plano oclusal deve estar paralelo ao plano de Frankfurt, que vai estar paralelo também à linha bipupilar. Então, o nosso objetivo vai ser esse: garfo de mordida e linha bipupilar, e o plano de Frankfurt, que é o plano que vai passar pelo tragus e a asa do nariz, devem ser paralelos entre si. Então, o arco facial vai nos auxiliar na obtenção dessas medidas. E eu tenho que ter o cuidado para que eu não obtenha ao final uma montagem de articulador dessa forma, em que as medidas foram tomadas numa angulação errada. Então, para a montagem do arco facial no paciente, eu vou precisar do garfo de mordida. E há uma necessidade da gente fazer uma preparação prévia desse garfo de mordida. Primeiro, ele vai ser individualizado com Godiva. Então, Godiva em bastão, a gente aquece na lamparina, tá? E vamos colocar 3 pontos, um anterior e 2 posteriores, que vão demarcar ali a região incisal e a oclusal. Esse garfo é então levado à boca do paciente, tendo o cuidado de centralizar bem. Então, temos que ter atenção ao cabo desse garfo, que ele deve estar alinhado com a ponta do nariz, com a linha média do paciente. Um outro cuidado é apenas a região da Godiva deve tocar os dentes. Então, os dentes, os demais dentes, eles não devem tocar no garfo. Então, uma forma da gente tirar uma prova, né? Verificar se realmente não houve esse toque, se eu fico em dúvida, é depois que eu tomo esse registro, eu levar esse garfo ao modelo e verificar, primeiro, se eles têm estabilidade e se os demais dentes não tocam no garfo. Então, feito isso, o meu garfo de mordida está pronto para ser utilizado. Então, o primeiro passo para a gente fazer a montagem do modelo superior. Vou levar o garfo em posição, tá? E vou conectar o arco facial ao meu garfo. Então, vejam que a posição, o paciente vai utilizar os polegares para auxiliar a segurar o garfo e os demais dedos vão subir e segurar o arco facial. E aqui a gente tem que ter um cuidado na sequência que os parafusos vão ser apertados. Então, a dica é essa, tá? Primeiro, vou apertar os parafusos das olivas. Então, posiciono as olivas no paciente, verifico se está posicionado corretamente e vou apertar esses parafusos. Dependendo do articulador, podem ser 2 parafusos apenas, um de cada lado, ou podem ser 3 parafusos. Então, vai ter um parafuso aqui na frente adicional. Ou, às vezes, vai ter apenas esse parafuso aqui. Então, isso é de acordo com o modelo e a marca comercial. Feito isso, a gente vai passar para o segundo parafuso, que é o naso. Então, acomodar esse naso bem na região da glabela, pressionar bastante e fixar o parafuso. E por último, nós vamos parafusar o garfo. Então, serão 2 parafusos
devemos prender bem eles dois. E depois de preso os 3 parafusos, a gente vai voltar desparafusando, tendo cuidado de não desparafusar o garfo, porque é essa posição aqui que foi fixada que a gente vai transferir para o articulador. Então, retiro o naso, que é o que geralmente incomoda mais o paciente, depois retiro as olivas. E aí vou transferir esse arco facial para o articulador. Ao transferir, eu vou ter que observar a programação do meu articulador. Sempre guia condilar em 30 graus, posiciono, e o ângulo de Bennett em 15 graus. Posiciono o arco no articulador e aqui sobre o garfo de mordida a gente vai levar o modelo superior. Posso ter a necessidade de colocar um anteparo, tá? Para segurar esse garfo, para evitar que ele se movimente quando a gente colocar o peso ali do gesso sobre ele. Se não tiver esse acessório do articulador, eu posso improvisar com, por exemplo, cera, ok? O cuidado que eu tenho que ter, umidificar, molhar mesmo em água corrente. Eu posso inclusive deixar esse modelo de molho na água, para que ele fique úmido, para receber a camada de gesso, a nova camada que a gente vai colocar, e fazer retenções, para ajudar também nessa fixação. Então, coloco o meu modelo em posição, coloco o gesso e vou fechar esse articulador. Notem que, se o seu arco facial tiver sido montado corretamente e a angulação estiver correta, ele vai fechar e bater aqui, ó, no arco facial, tá? Então, o ramo superior, e aqui está o gesso, que vai prender o modelo superior ao ramo superior do articulador. Vou aguardar a presa desse gesso e posso então remover o arco facial e colocar o pino incisal, porque esse pino vai ser necessário para a montagem do modelo inferior.